os palpites. E hoje não é uma data comum. É a decisão paulista em jogo. 2-0. Yuri e Memphis Depay. Vai, Corinthians! Põe na conta aí, vai Corinthians, menino. Vai ser 1-0 pro Corinthians esse jogo. Olha que beleza. Olha! 2-1 pro Palmeiras e vai pros pênaltis. E nos pênaltis? Não vai sumir do grupo, pênaltis. Não é pra sumir do... Galera, hoje tem o jogo da volta final do Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, esse jogo que é na Neoquímica Arena. O Verdão tá em desvantagem, perdeu o primeiro jogo no Allianz 1-0, mas é um placar totalmente irreversível e o torcedor acredita sim que o Palmeiras vai buscar a virada dessa partida de hoje. Vamos acompanhar aqui o que o pessoal tá falando, a projeção aí do pessoal do Jogo Aberto para essa partida, palpites também para esse jogo. Aproveita e já deixa o seu palpite aqui nos comentários, se inscreva também no canal, ativa o sino das notificações. Mas agora, bora pro vídeo. Importante até agora no ano, Everton Guimarães. O Palmeiras perdeu em casa, é ruim, não aproveitou o fator local, porém agora vai ter que, se quiser esse título, vencer o adversário fora de casa. Vai ter que mostrar a força de um Palmeiras que ainda não apareceu nesse Campeonato Paulista. Então, Renato, embora as circunstâncias absolutamente diferentes, os adversários diferentes, o Corinthians em casa... Já tive a oportunidade, né? Convite do Ronaldo, do Ulisses, do Chico, não sei porque eu estou citando os três, mas já tive a oportunidade de estar na Arena Corinthians 2 vezes. Então a gente sabe muito bem o que aquela atmosfera ali. Mas se eu puxar pela memória de reviravolta, de reveses contra São Paulo, Água Santa, o Corinthians não é o São Paulo, não é o Água Santa, tá? Estou dizendo de um Palmeiras que ressurge, né? De um Palmeiras que tem o treinador que tem. Se formos analisar estrategicamente entre um e outro, desculpa, né? O Abel está muito à frente do Ramon Dias e do Palilo. E o Palmeiras tem como dar uma resposta em campo, porque tem jogadores acostumados com esse tipo de situação aí, jogar na casa do adversário com pressão, jogadores rodados e o principal, jogadores com muita qualidade, ou seja, se o jogo do Palmeiras entra hoje, um gol do Palmeiras no jogo, no início do jogo, pode mudar absolutamente o contexto de toda a partida. Então, quando eu digo, Palmeiras 3-1, um pouquinho de entusiasmo, mas eu acho que no tempo normal, de fato, o Palmeiras ganha. Meus colegas aqui, todos acreditam, fizemos hoje uma enquete mais cedo, que o Palmeiras ganha no tempo normal para ser campeão. Eu acredito que possa acontecer, Renata, porque tem bola, tem treinador, tem muitos jogadores decisivos. E se falta, por exemplo, um Garro no Corinthians, é um problemaço. E se falta Garro e se o Carrilho não estiver 100%, aí é um problema gigantesco para o Corinthians. Por isso eu acredito que o Palmeiras saia campeão nesta noite. O que é, Ronaldo? Contando que esse cidadão falou que o Hulk estava na lista também, lá do Dorival, não estava. Contando que ele não acertou o resultado até aqui. E outra, os 4-0 que deram tivesse, lá no que o Galo passou por cima do América, o senhor também não acertou. Então o senhor é um fanfarrão. Já vamos mostrar a prévia do Palmeiras para vocês discutirem as opções do Abel Ferreira. O que importa é que o Everton e o Hugo já pensou nos pênaltis, caso isso aconteça. Vamos ver quem está mais também, preparado, né? Não é? Mike de um lado, Marcos Rocha não está disponível. Murilo e Micael, Gustavo Gomes ainda... É uma perda, não é pro... a gente sabe que é complicado, né? Será? Acho que não, né? Porque é mais qualidade, né? Piquerez, que teve uma minutagem também aí na data FIFA, depois a gente vai mostrar. Richard Rios é outro que jogou bastante pela Colômbia. Viajou também. Pois é, e pode ser substituído pelo Aníbal Moreno, que jogou muito, depois caiu, ficou reserva, ninguém mais fala nele. Emiliano Martínez ganhou a titularidade de uma maneira até silenciosa. Viajou também. Uruguai, né? Rafael Veiga ali no meio, e ele pode ter a companhia do Maurício. Mal? Mal? As coisas, umas feridas que nunca cicatrizam, nunca se encerram. Maurício ou Facundo Torres, e aí o Estevão e o Vitor Roque. É timaço? Pelo amor de Deus. Eu acho que é. Baita O time, no papel, assim, é um baita de um time. Esse Emiliano chegou muito bem. O Micael também, pra mim, fez uma grande partida contra o São Paulo. No Corinthians, pra mim, no momento do gol ali... Poderia ter fechado o Yuri, né? Só que o time é muito bom. Pra mim, o Maurício, entrando no lugar do Facundo, que ainda não chegou, pra falar a grande verdade,
é um grande reforço pro Palmeiras. Aí é um jogador que o Corinthians tem que se atentar. Você hoje nem olharia pro fato de lesão, ficou fora, ritmo de jogo, você colocaria o Maurício porque é decisão e pronto, é isso? Ah, é um derby, né? Um clássico gigantesco desse aí. É o último desse Paulistão. Né? Exatamente. Então, pra mim, tem que jogar. E é um timaço. O Abel não tá conseguindo extrair desse time tudo que nós esperamos, né? De que vai ser um time que vai brigar por todos os títulos, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Super Mundial vai disputar também. Tem que tá na hora de começar, minha opinião é essa. Aí é que tá, o calendário do Palmeiras é super intenso, Marco. Só que não dá pra ficar olhando pro que ainda vai acontecer. Hoje a decisão, Palmeiras perdeu o primeiro jogo por 1-0 e tem que reverter, não tem conversa. Decisão jogam os melhores. Não tem que discutir, tá mais ou menos, cansou. Jogam os melhores, saem os melhores. Quando cansar, substitui. Porque você tem que fazer o resultado, fazer logo, não pode deixar tomar um gol. Então tem que se impor, o adversário tem que ter respeito pelo que ele está vendo em campo. Se o meu adversário é bom, eu respeito. Se é mais ou menos, eu já passo por cima. Então eu acho que é o momento de jogar com a melhor equipe possível, sabendo que tem 2 desfalques. Eu acho que o Marcos Rocha é um grande desfalque, que é o que arremessa as bolas com as mãos no lateral, dentro da área, que tem domínio ali ao lado do Estevão, que tem liderança. Eu acho que ele faz muita falta. E nesse ponto, eu acho que o Palmeiras perde bastante. E no campeonato inteiro, praticamente, o Gustavo Gomes nem sempre esteve presente. Eu acho que é um jogador que talvez não esteja na sua melhor temporada no Palmeiras, mas é um líder, é um cara que, para uma decisão, na minha opinião, também faz falta, Chico. Muito. É um jogador que poderia fazer uma dinâmica diferente para o Abel Ferreira. Muito, pela liderança, pela importância dele nos últimos tempos. Eu acho até que o Mikael chegou bem e aí deu essa vacilada ali no gol do Yuri, mas o Palmeiras acabou sofrendo, né? Porque o Corinthians foi muito inteligente na primeira partida. Eu acho que a questão Maurício e Facundo, ela também tem um aspecto tático aí, porque o Marco falou, né, do Palmeiras mais reativo. E eu acho que não tem como ser diferente num jogo contra o Corinthians na Arena do Corinthians. Ali o Corinthians provavelmente, até empurrado pela torcida, vai ser mais proponente no jogo. E aí o Palmeiras tem essa virtude, né? Ele tem pontas. Ele tem o Estevão por um lado para atacar espaço, e aí eu acho que o Facundo começa exatamente por isso. Tem a questão do Maurício estar voltando de lesão, mas o Maurício no jogo seria um cara mais de controle de bola, juntamente do Veiga, era o melhor jogador do Palmeiras até se machucar, né? Mas nesse retorno, pelo cenário do jogo, eu acho que ele começa com o Facundo. E o Rios não é só aspecto físico, não. O torcedor do Palmeiras está na bronca com ele, porque nos últimos 3 derbys ele acabou entregando a paçoca. Então, tecnicamente, ele está sendo muito cobrado também. E ainda tem a questão física, então não sei. E o Aníbal Moreno é um jogador que, além de qualidade, tem raça, né? A gente já viu, é um cara que chega junto, mas o Maurício, a qualidade dele não é só, Chico, na organização do time, ele é um definidor. Ele é o cara que era o artilheiro do time até, não é até deixar a equipe por lesão. Então, não sei se o Abel, tendo ele em condições, ele vai abrir mão disso. Aliás, Everton, o Abel Ferreira normalmente ele chega para decidir, até às vezes em desvantagem no Paulistão, mas em casa. Agora é a primeira vez dele no Campeonato Paulista que ele vai ter que finalizar a competição na casa do adversário. E é interessante para ver qual será a estratégia. Essa também. Então, é exatamente diferente do que foi, né? Com a Água Santa e com São Paulo. Agora, uma coisa que eu notei no jogo em que o Corinthians, no primeiro jogo da decisão que o Corinthians ganhou, que era um negócio que nós criticávamos aqui no Atlético quando acontecia com o Hulk, principalmente ano passado. Bola no Hulk, seja o que Deus quiser. Por mais que os números possam me desmentir, os números do jogo, do primeiro jogo da decisão, o Palmeiras atacou muito mais, mas era muito jogo no Estevão, muito jogo nele. Então, como ficou meio que um samba de uma nota só, ficou um pouco mais fácil ou menos difícil para o Corinthians segurar. E ele foi bem marcado. Ele criou, porque ele é um fora de série, mas o jogo estava muito nele. Eu acredito que hoje o Abel deve armar algum sistema diferente para não deixar esse jogo só no Estevão. Porque quando chega ele resolve mesmo, ele é um menino fora de série, muito acima da média. Mas hoje a estratégia do Abel precisa mudar um pouco, de surpreender mesmo. Tirar um pouco o jogo deles, claro que você não tem como abrir mão de um craque, mas outras alternativas, porque senão vai ficar um tanto quanto fácil para o Corinthians. E o Chico disse uma coisa aí, de ser um Corinthians que propõe, porque joga em casa e tem pressão da torcida, aí é o tipo de jogo também que o Palmeiras adora, né?
do Corinthians subir para pressionar, para tentar fazer um gol no início, para aumentar a vantagem e dar espaço para um contra-ataque. Jogo de estratégias. É a decisão mais difícil de palpitar nesse começo de ano em estaduais. Essa é a minha opinião. A gente vai para o YouTube. O Corinthians não vence o título paulista desde 2019, não venceu mais nenhuma competição nesse período. O Palmeiras já tem uma realidade diferente, mas o Palmeiras estava desacreditado, muita gente imaginou que uma eliminação precoce aconteceria e ele chega na final. O que motiva mais? O jejum de títulos, jogar com a sua torcida ou você ter uma ressurreição dentro da competição como teve o Palmeiras? Eu acho que o Corinthians tem mais expectativa positiva. Você está longe dos títulos e está à mercê de conquistá-lo dentro da sua casa, perante sua torcida, com o resultado favorável da primeira partida, eu acho que é amplamente... o Corinthians está com muito mais fome de título. E, aliás, o Campeonato Paulista tem muito a cara do Corinthians, né? Vamos deixar isso claro. Será o 31º, se isso acontecer, que será hoje à noite. Cada time tem um campeonato que tem mais aptidão. O Corinthians tem uma aptidão absoluta. Mundial 2, aí Paulista 31, Libertadores, Copa do Brasil. Não tem aptidões. Copa do Brasil 3, Libertadores 1, Mundial 2. Onde você acha que o Corinthians se sente mais confortável no Paulista? Supercopa do Brasil. Sem dúvida alguma. O Corinthians, desde 77, quando ganhou a Você não tá sentindo um cheirinho de provocação no ar? Supercopa do Brasil. Você não pode ser tão lento. 3 Copas do Brasil. Mas é mentira que eu tô falando. Aqui, tudo Will. É o maior campeão paulista entre todos os grandes. Então, eu acho que está muito mais perto do Corinthians. Tem uma Recopa. Mas que Recopa. O Corinthians tem muito título, ninguém está discutindo. Mas esse, especialmente, tem mais a cara do Corinthians. Agora o Corinthians tem mais aptidão. O que você tá arrependido, também. Porque eu falei no começo que, vou estar com o Ronaldo hoje, a Corinthians e tal. Só, cara, imagina o que essa beluga vai ficar insuportável pro resto do ano. Mas o cara já começou aqui, imagina Tá aí o o contrário, Chico. Quanto afeta Palmeiras e Corinthians quem sair perdedor nesse duelo? Eu acho que até pela expectativa criada, caso o Corinthians não confirme o título, vai ser uma decepção, olha, uma das maiores, em casa, pro maior rival. Você acha que vão pedir a cabeça do Ramon Dias? Mas já estavam pedindo nos jogos da Libertadores, quando cai na pré-Libertadores, já estavam pedindo. Tá esquecendo que ele ganhou o primeiro jogo na casa do adversário, tá esquecendo? Não, o Corinthians ele ganhou o primeiro jogo na casa do adversário. Não, o Corinthians está muito próximo de confirmar o título, acho que tá mesmo, tem boas condições para isso. Mas a Renata me perguntou, caso o perdedor seja o Corinthians, e o Palmeiras eu acho que não afeta tanto, porque o Palmeiras já tem uma certa estabilidade com o Abel. Claro que o torcedor vai chiar, né? Como chiou com a derrota no primeiro jogo. O Abel está sendo contestado por parte da torcida do Palmeiras. Mas eu acho que o efeito ele é muito maior caso o Corinthians não confirme o título do que no Palmeiras. Que coisa. E chegou um momento oportuno para começarmos os palpites. E hoje não é uma data comum. É a decisão paulista em jogo. Corinthians e Palmeiras. 1-0 é a vantagem corintiana. Gol de quem, Rona? 2-0 e Yuri. Não, gol lá foi do Yuri. Então, você tá desligado, você tá bem... Não, ele tá... Eu quero dar meu placar já. Porque ele tá longe, tá no 2-0. Porque lá o Yuri fez um. Bom dia, Ronaldo. 2-0, Timão. Ele tá preocupado no fundo. Falei pro bom dia por quê? É o Corinthians hoje. 2-0. 2-0. Yuri e Memphis Depay. Vai, Corinthians! Põe na conta aí. Vai, Corinthians, menino lindo. O Yuri Alberto tá podre por dentro. Quem? Quê? Tá podre por dentro. Quem não gosta do Yuri Alberto tá podre por dentro. Eita. Quem não gosta do Yuri tá podre. Quem não gosta de Yuri Alberto está podre por dentro. É isso aí. Tá podre, menino. Tá podre e lascado. Menino lindo. Bom, agora vamos com o Chico Garcia. Aí o que, Chico? Solta logo, velho. Não, é uma tensão, Bora, né? Final de campeonato, mas o Corinthians vence por 2-1. Ô, Chiquito. Vai dormir bem aí, cara. Opa, me ajuda. João Pedro Sgarbi, ainda tem rancor, tem resquício ou é apenas profissionalismo nessa final? Apenas profissionalismo nessa final. Junto com o meu amigo Alê, corintiano fanático, que falou esse palpite também, vai ser 1-0 pro Corinthians esse jogo. Olha que beleza. Olha! Gostei. Marco Aurélio Cunha, você também já tirou o ódio do seu coração em relação à arbitragem? Não, eu não tenho ódio do meu coração, eu só tenho bronca. É diferente. Bom, ficou melhor assim. Eu acho que o Corinthians leva o campeonato. Tá, eu falei desde o começo que jogar a final em sua casa era mortal para os adversários. Então, eu acho que o Corinthians empata 1-1. Opa. Empata 1-1 porque é vantagem. campeão. Capelanes, olha lá, gente. Achou o Memphis? Achou outro Memphis, hein?
E aí, qual é o seu palpite, o seu ou dele? Tanto faz. Vai, Corinthians! Memphis Depay, are you going to score a goal tonight? Yeah, of course, man. Yeah. I don't care who's playing there. I'm gonna score at least 3 goals today. Let's go, Corinthians! 3-0, Coringão! Go, Corinthians! Bom, no começo do campeonato eu fui de Palmeiras, então eu vou continuar com a coerência. Eu acho que esse jogo vai ser empatado 1-1. Mas, como eu tenho que seguir a coerência... Não precisa, bebê, eu vou de 2-1 pro Palmeiras e vai pros pênaltis. E nos pênaltis? Não vai subir do grupo, pênaltis, não é pra subir do grupo, o Palmeiras leva. É isso, torcedor do Verdão, pessoal, projetando essa partida de logo mais. Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, partida da volta final do Campeonato Paulista. Verdão perdeu o primeiro jogo, 1-0, mas é um resultado que dá sim, né, para reverter. Vai ser bem mais difícil. Nas finais anteriores que o Palmeiras chegou em desvantagem, o Palmeiras decidiu em casa no Allianz, e essa partida de hoje, nessa final de 2025, o Palmeiras tem que jogar a partida da volta, né, na casa do adversário, lá na Neoquímica Arena. Mas não é impossível, né, de reverter esse resultado. A gente conhece e sabe a força que tem esse time do Palmeiras, principalmente aí em finais, jogos decisivos, e hoje tem tudo para ser um grande jogo, né, aqui. A provável escalação do Palmeiras com o Everton no gol, a zaga Murilo e Micael, laterais com Mike e o Piquerez, Richard Rios ou Aníbal Moreno, Rafael Veiga, o Emiliano Martins, no ataque Estevão, Facundo Torres e Vitor Roque. Esse é o provável Palmeiras para essa partida de logo mais, né? Tem tudo para ser um grande jogo e o torcedor está acreditando sim que dá para buscar essa virada, né? Que dá para reverter sim esse resultado. Vai ser um jogo difícil, jogar na casa do Corinthians, lá onde eles têm, né, aproveitamento bom, mas o Palmeiras tem um bom time e o torcedor está acreditando bastante. Então por isso que eu falo, né, que eu falei que vai ser, né, um grande jogo, e o Verdão entra aí em campo com a chance, né, de quem sabe reverter o resultado e conquistar o tetra do Campeonato Paulista. Deixa o seu palpite aqui nos comentários. Você, torcedor do Palmeiras, que está confiante, acreditando na virada, no título do Palmeiras, deixa o seu palpite aqui abaixo. Valeu e até a próxima, galera.